Você já acordou de um sonho que parecia mais real do que a própria vida? E se eu te disser que, naquele momento, Deus estava falando com você? Prepare seu coração, porque nesta jornada vamos desvendar os mistérios por trás de 7 tipos de sonhos, 7 mensagens divinas que podem transformar a sua vida. Através de histórias inspiradoras da Bíblia, vamos juntos decifrar a simbologia, a emoção e a profunda verdade revelada em cada um desses sonhos. Se você se sente chamado a entender a vontade de Deus, a ouvir a sua voz sussurrando em seu coração, então aperte o play e embarque nessa jornada de descoberta. Imagine a cena. Você está em um sonho, o coração acelerado, uma angústia inexplicável. De repente, imagens vívidas, símbolos perturbadores, como um pesadelo que te faz acordar com a sensação de que algo está errado. Muitas vezes, ignoramos esses sonhos, os colocamos para debaixo do tapete da nossa mente. Mas, e se Deus estiver nos alertando sobre algo? Lembra da história de José do Egito? Ele foi alertado por Deus através de um sonho sobre os anos de fartura e os anos de fome que viriam. Faraó, ao ouvir a interpretação de José, se preparou para a adversidade e salvou o Egito da ruína. Assim como Deus falou com José e com Faraó, Ele também fala conosco hoje. Portanto, quando você tiver um sonho que te deixe inquieto, angustiado, não o ignore. Ore a Deus, peça a Ele discernimento para entender a mensagem. Esteja aberto aos sinais, aos avisos, aos sonhos de advertência que Ele coloca em seu coração. Você já se sentiu perdido na vida, sem saber qual caminho seguir? É como estar em uma encruzilhada, sem saber qual rumo tomar. Mas e se Deus, em sua infinita bondade, nos guiasse através dos sonhos, como um GPS divino nos levando ao nosso destino? É isso que acontece nos sonhos de instrução. Neles, Deus nos mostra a direção a seguir, a decisão a tomar, o caminho que nos levará para mais perto dele e da nossa missão. Um exemplo lindo na Bíblia é o de José, pai de Jesus. Ele recebeu em sonho a instrução de fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus para protegê-los da fúria de Herodes. José, mesmo sem entender completamente, confiou na mensagem divina e seguiu as instruções, salvando a vida do Salvador. Assim como José, podemos receber instruções claras em nossos sonhos. Pode ser uma palavra, uma imagem, uma intuição, que nos guia em momentos de dúvida e incerteza. E confie, Deus está no controle. Ele te guiará e te conduzirá ao destino que Ele preparou para você. Em momentos de dificuldade, quando as provações parecem nos sufocar, Deus nos envia sonhos para fortalecer a nossa fé, para nos lembrar de que Ele está conosco, como um amigo que nunca nos abandona. Lembra da história de Gideão? Ele era um homem comum, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Gideão, tomado pela dúvida e pelo medo, pediu a Deus um sinal, uma confirmação de que Ele estava com ele. E Deus, em sua infinita misericórdia, respondeu através de um sonho. No sonho, Gideão ouviu um homem contando sobre um sonho em que um pão de cevada derrubava uma tenda. A interpretação do sonho era clara. Deus daria a vitória a Gideão e ao seu pequeno exército. Assim como Gideão, nós também podemos receber sonhos que fortalecem a nossa fé, que nos dão a certeza de que Deus está conosco em todas as horas. Portanto, quando a dúvida bater à sua porta, lembre-se dos sonhos que Deus já te deu, dos momentos em que Ele te fortaleceu. E creia, Ele fará de novo. A fé é como um músculo, precisa ser exercitada diariamente. E se Deus, em sua infinita sabedoria, escolhesse os sonhos para nos revelar mistérios, segredos do futuro, planos que estão por vir? Os sonhos de revelação são como peças de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, revelam a imagem completa. Um dos maiores exemplos na Bíblia é Daniel,
Ele decifrava sonhos, desvendava enigmas, revelava mensagens divinas. Através dos sonhos, Daniel interpretou a mensagem de Deus para o rei Nabucodonosor, alertando sobre a queda do Império Babilônico. Mas a revelação não se limita apenas ao futuro. Através dos sonhos, Deus também pode nos revelar verdades sobre nós mesmos, sobre nossos dons, talentos, propósito de vida. Portanto, preste atenção aos seus sonhos. Anote os símbolos, as cores, as emoções. Peça a Deus discernimento para interpretar a mensagem, para entender o que Ele quer te revelar. Em meio às tempestades da vida, quando a dor parece nos afogar, Deus, em sua infinita compaixão, nos acolhe em seus braços de amor através dos sonhos de consolação. Esses sonhos são como um bálsamo para a alma ferida, um abraço acolhedor em meio à noite escura. Às vezes, Deus usa a imagem de entes queridos que já partiram para nos consolar, para nos lembrar de que a morte não é o fim, mas uma passagem para um lugar melhor. Outras vezes, Ele nos presenteia com sonhos repletos de paz, de serenidade, de amor incondicional. A palavra de Deus nos diz: Ele cura os corações quebrantados e trata dos seus ferimentos. Portanto, se você está passando por um momento difícil, peça a Deus que te console através dos sonhos. Entregue seus fardos a Ele, confie em seu amor e descanse em seus braços. Em momentos de escassez, quando as dificuldades financeiras batem à porta, Deus, em sua infinita bondade, nos envia sonhos de provisão, para nos lembrar de que Ele é o nosso provedor, aquele que nunca nos desampara. Lembram da história de Jacó? Ele teve um sonho com uma escada que ia da terra até o céu, e anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o Senhor, que lhe fez promessas de prosperidade e proteção. Jacó acordou do sonho transformado, com a certeza de que Deus cuidaria dele em todas as circunstâncias. Assim como Jacó, nós também podemos receber sonhos que nos enchem de fé, esperança e certeza de que Deus proverá tudo o que precisamos. Esses sonhos podem se manifestar de diversas formas: uma oportunidade inesperada, um novo emprego, um aumento de salário, uma ajuda que chega na hora certa. O importante é estarmos atentos aos sinais, abertos para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Portanto, quando as preocupações financeiras te afligirem, lembre-se dos sonhos de provisão que Deus já te deu. E creia, Ele fará de novo. Agradeça por todas as bênçãos que você já recebeu e continue semeando a bondade. Você já se perguntou qual o seu propósito de vida? Qual a sua missão no mundo? E se Deus, em sua infinita sabedoria, usasse os sonhos para nos revelar o nosso chamado, a nossa vocação? Um exemplo poderoso na Bíblia é o apóstolo Paulo. Ele teve um sonho em que um homem da Macedônia o chamava para pregar o evangelho naquela região. Paulo, movido pela voz de Deus, atendeu ao chamado e partiu em missão, levando a mensagem de salvação a inúmeras pessoas. Assim como Paulo, nós também podemos ser chamados por Deus através dos sonhos para realizarmos a sua obra. Pode ser um chamado para servir na igreja, para ajudar os necessitados, para levar amor e esperança ao próximo. Portanto, esteja atento aos sonhos que despertam em você o desejo de servir, de fazer a diferença, de impactar o mundo. Lembre-se, você é único, especial aos olhos de Deus e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aí, você se identificou com algum desses sonhos? Sentiu o toque de Deus em seu coração? Lembre-se, os sonhos são uma linguagem universal, que transcende o tempo e o espaço. Preste atenção aos seus sonhos. Anote tudo o que você se lembrar ao acordar. Ore a Deus. Peça a Ele discernimento para interpretar a mensagem. Abra o seu coração para os sonhos de Deus e deixe-se guiar pela sua voz. Buscar a Deus
é como encontrar água no deserto. É a resposta para as suas perguntas.